Olá, meu querido povo do Marajó, começando a partir de agora mais uma edição do Balanço Geral e hoje uma série de conteúdos que a gente vai trazer dentro da nossa edição relacionado a homicídios aqui na região do Marajó em breves. Teve julgamento, a gente acompanhou de outras situações, a gente vai trazer mais muito conteúdo. Dessa aí que você tá vendo as imagens é do caso Anderson, o rapaz que acabou morrendo após ser agredido por várias pessoas em via pública. A nossa equipe está acompanhando. Hoje teve o velório e mobilização, muita tristeza por parte da família, mas acima de tudo um anseio por justiça. Uma mobilização está acontecendo por parte de familiares, amigos, em busca de justiça aqui em breves. A gente tem também outros destaques. Teve um homicídio lá no bairro Jardim Tropical, uma situação lamentável que a gente vai trazer os detalhes na edição de hoje do Balanço Geral. Teve também uma tentativa de assalto agora há pouco que a nossa equipe acompanhou com exclusividade. A gente vai trazer os detalhes, muita informação dentro da programação da Marajó TV, dentro do Balanço Geral que já está no ar a partir de agora. Olá para você que está chegando dentro da programação da Marajó TV, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia, lembrando que você participa da nossa programação através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp, 92485291, 92485291, você faz parte da nossa programação. Minha produção enche na tela uma situação que aconteceu no município de Portel. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho dessa história, mas antes disso, você já vai tendo uma noção dessa história lamentável que aconteceu no município de Portel. Lá, um acidente envolvendo uma caçamba da Prefeitura Municipal de Portel. Uma caçamba que presta serviços para a Secretaria Municipal de Obras por cima de um cidadão lá. A gente vai trazer os detalhes, as imagens estão chegando, o conteúdo de forma detalhada dentro da programação da Marajó TV. A gente, infelizmente, tendo que trazer os detalhes de uma história lamentável como essa, sempre envolvendo aí caçambas de prefeituras. Aqui em breve já aconteceram pelo menos 2 nos últimos tempos, agora mais essa situação em Portel. A gente chama a atenção das autoridades para a gente evitar esse tipo de acidente e perdas de vida, que é o que realmente preocupa. A gente pede um posicionamento por parte das autoridades, por parte também da Prefeitura Municipal de Portel relacionado a essa história que aconteceu ontem à tarde lá em Portel. A nossa equipe acompanhando todos os detalhes. A gente vai ter muita informação, a matéria já quase pronta para a gente trazer os detalhes dentro da programação do Balanço Geral de hoje. Tem muita informação, tem muito detalhe para você. Minha produção já tem imagens lá do bairro Jardim Tropical. A gente vai trazer imagens e daqui a pouquinho a matéria completa do bairro Jardim Tropical, porque lá um acidente, gente. Um acidente, e na verdade uma confusão lá acabou terminando com a morte de um homem que, segundo informações de populares, ele sofre de distúrbios, ele tem um problema mental. Ele estava desde ontem lá no bairro, aterrorizando as pessoas, correndo atrás das pessoas com terçado. Hoje, é o que tudo indica, pelo menos 3 pessoas entraram em um confronto direto com ele. Esse homem acabou sendo morto. A gente vai trazer os detalhes dessa história também com exclusividade. Nós estivemos no local onde aconteceu esse confronto, essa briga. Nós acompanhamos, ouvimos relatos de pessoas, testemunhas. Nós vamos trazer muitos detalhes a respeito dessa história dentro da programação do Balanço Geral. Minha produção, eu posso começar por onde? Que as matérias estão saindo aí do forno, tudo em tempo real, muito conteúdo dentro da programação do Balanço Geral. Para você que quiser interagir com a gente, fazer parte da programação da Marajó TV, basta você mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 92485291, 92485291. Você faz parte da programação da Marajó TV, interage junto com a gente, participa da nossa programação. Minha produção, deixa eu começar com uma matéria forte hoje.
E a gente vai trazer mais detalhes no decorrer do telejornal, que é a situação lá do Jardim Tropical, porque afinal a polícia já conseguiu identificar pelo menos 3 suspeitos dessa história. Então até o final do jornal a gente já pode trazer uma matéria já com a possível prisão dos envolvidos. Como a gente ainda não tem, a gente está acompanhando. Bora lá, produção, vamos para onde? Vamos trazer agora um resultado do trabalho do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar, que conseguiu apreender material entorpecente aqui em Breves. Os detalhes a partir de agora. Nós estamos aqui na frente da Superintendência de Polícia Civil das Ilhas, onde os policiais da ROCAM, sob o comando do Sargento Renato, acabaram de apresentar o material entorpecente. Onde foi que vocês encontraram e em que situação, Sargento? Positivo, foi na área lá perto da IFPA, né? O mesmo, a gente já tinha informações que ele estava comercializando lá entorpecente. A gente em rondas lá avistou, o mesmo tentou, né, ser evadido do local, mas a gente conseguiu, né, capturar o mesmo lá e fazer a busca policial, onde foi encontrado com ele uma certa quantidade de entorpecente. Sargento, o trabalho que vocês fazem com motocicleta, dando essa agilidade, acaba facilitando esse trabalho da polícia? Sim, com certeza. O serviço de ROCAM, né, em 2 rodas aí, tem locais que a viatura não chega, né, e o local realmente lá era de difícil acesso. E as motos, elas têm facilidade de entrar nesses locais. Entendi. Esse suspeito, quem é ele, a quantidade desse material entorpecente? Positivo mesmo, ele já tem uma passagem por assalto, né? Já tem uma passagem por assalto e a quantidade que foi pego com ele foi pouca, porque eu mesmo já tinha vendido quase a noite inteira, né? Que estava falando aí. E infelizmente foi pouco, né? Mas a gente apresentou para a autoridade policial civil aí que eles vão tomar as providências cabíveis aí. Entendi. A gente precisa destacar o trabalho da Polícia Militar, não só do pessoal da ROCAM, também o pessoal do GTO, da Guarnição Ordinária, no combate ao tráfico de drogas. Por diversas vezes, o próprio comandante da Polícia Militar tem destacado, né, sargento, que a droga acaba sendo a porta para diversos outros crimes, porque o usuário vai, assalta, comete outro tipo de crime, e quando vocês tiram esse material entorpecente, vocês estão de alguma forma amenizando todo um ciclo criminoso. Sim, com certeza. A maioria do pessoal aí que furta, rouba, né, às vezes até mata por causa de dinheiro, com certeza eles não estão fazendo isso para colocar comida para dentro de casa, e sim para sustentar o vício, né? Tá certo. E a gente parabeniza os policiais da ROCAM, destaca o trabalho que eles têm feito aqui em Breves por esse serviço e garantia da segurança também da população, e a gente vai continuar acompanhando o trabalho deles. Olha só, gente, parabenizar a ROCAM pelo trabalho, afinal foi um trabalho rápido realizado hoje pela manhã, a gente acompanhou esse serviço feito pela ROCAM, parabéns aí pelo policiamento rápido, garantindo a segurança da população, e aproveitar e mandar um abraço aí para todos os policiais lá do 9º Batalhão da Polícia Militar pelos brilhantes trabalhos que vem fazendo. Minha produção, enche na tela essa situação do destaque de hoje. A gente vai trazer também uma situação de julgamento, mas hoje a situação é o seguinte: a família, no velório do rapaz que acabou morrendo, e isso mesmo, morrendo após ser agredido por várias pessoas, o pedido de justiça, a mobilização da família, nós vamos trazer todos os detalhes. Afinal, é uma situação que continua sendo investigado pela Superintendência de Polícia Civil das Ilhas. Aproveitar a audiência aí do delegado Junqueira, que é o superintendente da Polícia Civil do Marajó Ocidental, pedir aí atenção para esse caso, para a gente tentar de alguma forma dar uma resposta aos familiares, aos amigos. Era um trabalhador aqui da orla da cidade de Breves, era alguém muito conhecido e, consequentemente, o simples fato de morrer em uma situação como essa, que foi uma briga generalizada, já comove demais, e a família está pedindo justiça. Teve uma mobilização no velório, mas provavelmente vai ter outras, porque a família, os amigos estão buscando essa resposta de forma imediata. A gente vai trazer também, logo depois do intervalo, os detalhes dessa outra história. Produção, enche na tela para mim a situação lá de Portel, porque afinal lá um acidente envolvendo uma caçamba da Prefeitura Municipal acabou, consequentemente, com a morte de um cidadão. Os detalhes daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, eu volto já já.
Estamos de volta com o Balanço Geral. Minha produção enche na tela essa história, gente. Infelizmente, daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes dessa história lamentável que aconteceu aqui em Breves, bairro Jardim Tropical. Outra história para mim lá, produção, por favor, da situação lá do bairro Jardim Tropical. Por volta de 6 horas da manhã, a gente foi acionado, soubemos dessa situação lamentável da morte de um homem. A situação é o seguinte: lá nesse local, pode voltar para mim, produção, por favor? Olha só, lá nesse local, que é no bairro Jardim Tropical, na Cidade de Deus, o rapaz, o homem, ele estava desde ontem com alguns transtornos, tentando de forma direta agredir as pessoas, correndo atrás de crianças, tentando cortar. É uma história lamentável que a gente vai contar. Alguém que perceptivelmente tinha distúrbios mentais, só que quando foi hoje pela manhã, pelo menos 3 pessoas, essas são as informações iniciais, porque afinal a Polícia Civil ainda está apurando, mas pelo menos 3 pessoas travaram uma briga com esse homem e ele acabou sendo morto lá na Cidade de Deus. Nós estivemos no local nas primeiras horas da manhã. Vamos trazer os detalhes, depoimentos das pessoas, trazendo um pouquinho dos relatos do que aconteceu lá no bairro Jardim Tropical. A gente vai trazer as imagens para você. As imagens são fortes. Eu, como o cinegrafista Fábio Martins, nós acompanhamos o trajeto. Nós até colocamos um blue aí na imagem, desfocamos um pouco, porque é muito sangue pelo caminho lá da área da Cidade de Deus, muito sangue mesmo. A área lá que dá acesso ao local, que fica próximo a um lago, que é no fundo lá, nós infelizmente presenciamos um caminho com muito, mas muito sangue nas primeiras horas da manhã. Nós acompanhamos essa história de forma detalhada, ouvimos as pessoas envolvidas, ouvimos testemunhas. Vamos trazer os detalhes dessa situação de forma exclusiva dentro da programação do Balanço Geral. As imagens, o depoimento, tudo é exclusivo dentro da programação da Marajó TV. Nós acompanhamos e já vamos trazer os primeiros relatos, as histórias, porque é claro, como aconteceu hoje, a polícia passa a investigar, a polícia militar esteve no local, vai ter o procedimento de investigação para saber o que aconteceu e nós vamos acompanhar tudo e trazer os detalhes. Daqui a pouquinho a matéria completa, mas antes disso, vamos falar de coisa boa, vamos falar das programações esportivas. Vamos seguir direto, né, produção? Sem vinheta hoje. Vamos seguir direto, trazendo as programações do esporte. Já convido o meu amigo Zezinho do Esporte, para a gente conversar um pouquinho sobre o esporte. O Zezinho já vai trazer os detalhes para a gente das principais informações esportivas aqui, que sem dúvida nenhuma a comunidade quer saber. Zezinho, seja bem-vindo. Muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Marlon Nascimento. Boa tarde a todos os telespectadores da Marajó TV. Vamos trazer informações sobre o Clube do Remo e o Paysandu, que estão se preparando para a próxima rodada, mas já de olho nos jogos de hoje, que pode afetar eles diretamente na classificação. E quais são esses jogos, Zezinho? Como é que está essa situação? Porque afinal, o Clube do Remo e o Paysandu estão aí com uma preocupação a mais, que inclusive foi levantado esse questionamento na edição de ontem do Balanço Geral, que é sobre uma possível queda na classificação deles. Isso preocupa e, consequentemente, agora, além de estar focado na partida que eles vão jogar, tem que estar atento também às outras partidas dos outros times, não é isso, Zezinho? Sim, Marlon. O Remo pode perder até 3 posições na tabela, o Paysandu pode perder até 1. Só que com uma combinação de resultado dos jogos que vão ter hoje, eles podem continuar na mesma posição. O negócio tem que dar uma secadinha nesses jogos, né? Tem time que não pode pelo menos empatar, que já tira o lugar tanto de Remo quanto do Paysandu no jogo de hoje. Entendi. E as próximas partidas? Clube do Remo e Paysandu, quem é que eles vão enfrentar? Como é que tá essa preparação aí, Zezinho? O Remo, ele vai jogar fora de casa, ele vai jogar no Rio Grande do Sul contra o Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa, um estádio muito conhecido. Só que ele está tendo um treinamento intenso, ainda treina agora em Benevides ainda hoje. Aí ele vai viajar direto para Chapecó, vai fazer como se fosse um intensivo lá para se adaptar com o frio gaúcho. A gente está vendo nas programações que está muito frio lá, então ele vai ficar em Chapecó para se adaptar com o frio de lá e em seguida ir para o local do jogo, né? Lá em Erechim, contra o Ipiranga. Joga fora de casa na segunda-feira às 8 da noite.
Desafios muito grandes que os times paraenses têm. Zezinho, e aí, tá acompanhando outros times? Como é que tá a situação? O Paysandu, Marlon. O Paysandu, pela primeira vez, o técnico Márcio Fernandes vai ter o elenco todo completo, sem nenhuma perda. Ele vai poder contar com a estreia do Pipico, que foi contratado, e mais do Davis. Então, assim, ele está com uma expectativa muito grande. O Paysandu, pois ele tem 2 jogos direto em casa. É muito importante ele ganhar esses 2 jogos, somar 6 pontos, porque ele pode ficar numa colocação muito boa na tabela. Não podendo sair, como o Remo Paysandu está fazendo uma gangorra na competição, um vence uma outra rodada, e o outro já perde, aí o Paysandu vence, o Remo perde. Então eles não conseguiram vencer na mesma rodada os 2 times paraenses. Então a expectativa é que eles vençam para permanecer na tabela. Entendi. Zezinho, já relacionado ao técnico do Clube do Remo, saiu aquela pressão dele que estava até falando sobre uma possível saída diante do recuo em algumas partidas? Como é que está essa situação? Sim, o técnico Bonamigo ele não está pressionado mais, afinal ele venceu o líder da competição no último jogo. Então foi uma vitória convincente, o time jogou bem, o time não deixou se abater ao levar um gol. Então assim, ele está tendo um tempo para trabalhar bacana com a equipe aí. Entendi. Zezinho, já relacionado ao Paysandu, porque afinal é um time muito querido aqui pelos marajoaras, você acredita que esses 2 novos reforços já vão poder jogar, irão ajudar de fato o time, ou ele está precisando melhorar em alguma área lá, no ataque, na defesa? Qual é a área assim que você acredita que o Paysandu precisa melhorar? O Paysandu é o ataque, Marlon. Ele está com dificuldade na criação, porque o último terço da jogada é chegar no atacante para ele fazer o gol. Então, assim, a esperança maior é o Pipico, que ele já é veterano, já tem experiência, passou por vários times aí, então assim, ele já estreia nesse domingo. O Paysandu joga domingo agora contra o Volta Redonda em casa, a Curuzu vai estar lotada de novo, com certeza. Então assim, é um ótimo espaço para o Pipico estrear diante da Fiel, o Caldeirão lá cheio, para cima a torcida. Então assim, a esperança é que ele já estreie domingo contra o Volta Redonda. Tá certo, muito obrigado pela sua participação, Zezinho, aqui dentro do Balanço Geral. Só lembrando que ele volta a partir das 18 horas dentro do Cidade Alerta, junto com o Rodrigo Souza, para você estar por dentro das programações esportivas. Não é isso, Zezinho? Sim, estarei de volta às 18 horas com o Rodrigo Souza no Cidade Alerta Marajó, e amanhã estarei na rádio dando só um resumão do que vai acontecer no outro dia. Tá certo, muito obrigado, participou com a gente o nosso Zezinho do Esporte, as informações esportivas aqui dentro do Balanço Geral. Aproveitar e mandar um abraço aqui para os nossos telespectadores, bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, continue interagindo com a gente, mandando a sua mensagem direto para a nossa redação, 9248-5291, 9248-5291, você faz parte da programação da Marajó TV, pode mandar a sua mensagem para a nossa redação, para nós é sempre um privilégio receber a sua mensagem também através das redes sociais, lá no nosso Instagram, @MarajóTV, @MarajóTV. Você confere os bastidores aqui das nossas produções, confere um pouquinho do trabalho que a nossa equipe tem feito e, consequentemente, a gente já vai divulgando bastante tudo aquilo que vai rolar dentro da nossa grade, dentro do telejornalismo da Marajó TV. Agora a gente vai falar de um assunto que chegou, inclusive, por denúncias de estudantes da Universidade Federal do Pará. As primeiras informações que nós recebemos, inclusive através do nosso interativo, é que os estudantes foram levados para o auditório da Universidade Federal do Pará, aqui de Breves, para participar de um evento político, um evento ligado a um candidato a presidente da República. A candidata desse partido, ela inclusive fez aí uma mobilização convidando algumas pessoas. Nós, é claro, damos a oportunidade e ouvimos todos os lados. Primeiro, os estudantes, boa parte deles não quiseram se identificar, apenas falando que não gostaram da iniciativa da universidade por ser uma instituição pública federal apartidária, não gostaram do evento ser realizado desse determinado partido dentro da universidade.
universidade. A situação chamou a atenção das pessoas também nas redes sociais. Nós passamos a acompanhar essa história, ouvir os alunos, mas é claro que a gente não poderia trazer uma situação como essa sem abrir oportunidade para ouvir a direção da Universidade Federal do Pará, na direção aqui do Campus Breves. Nosso repórter e apresentador Rodrigo Souza esteve conversando com o nosso querido e desde já aproveitar, agradecer ele pela recepção, o coordenador aqui do Campus de Breves, uma pessoa muito aberta, sempre parceiro do jornalismo da Record TV, recebeu o Rodrigo e ele deu seu posicionamento a respeito desse evento político realizado dentro da Universidade Federal do Pará. A gente vai conferir a sonora dele agora. Muito bem, professor. Teve um evento hoje, acredito que foi do partido PT, né, aqui nas dependências da UFPA, e o senhor pode esclarecer para a gente se é lícito, se não é, né? Já visto que a gente recebeu algumas reclamações sobre isso, acho que de outro lado político, né? Mas o senhor pode estar dando esclarecimento para a gente sobre a situação, né? Bem, então, o que houve hoje aqui no campus foi a visita da secretária-geral da CUT, Carmen Foro, que fez uma fala em relação à atuação dela nesta secretaria, problematizou a realidade da região e aí também apresentou a possível candidatura dela, né, à Câmara Federal, né? Então, não deu como certo, mas também, né, se lançou aí dizendo que possivelmente será candidata. Isso, de fato, ocorreu. Sim. Você sabe explicar para a gente se é lícito, se não é, no espaço federal ter esse tipo de campanha praticamente política, né? Tanto de direita, de esquerda, se é lícito? Do que nós temos ciência, se for já no período de eleição, né, a partir do momento da regulamentação da candidatura, de fato não é recomendável, não seria a melhor das atitudes, não é? Mas ainda neste momento, como uma fala mais problematizando a região, a partir inclusive da atuação que ela exerce dentro da CUT, a gente não vê nada como proibido, né, como ilegal. Tá certo. Os alunos do campus da UFPA não estavam sendo obrigados a participar ou estavam? Não, eles foram convidados, assim como foram convidados os professores, os técnicos, os alunos também foram convidados, né? O convite foi feito aos professores que estavam ministrando aí, que estão ministrando disciplina com alunos, e assim, ninguém foi obrigado, não existiu isso, né? Foi a questão de convite mesmo. Jamais colocaríamos alguma informação aqui sem ouvirmos os lados. Então, esse posicionamento por parte da reitoria é muito, mas muito importante. Então, já que a universidade está aberta a esse tipo de evento, foi um evento da esquerda, né? Então, a própria direita e outras entidades políticas partidárias terão a mesma liberdade para utilizar a Universidade Federal do Pará, o auditório, que é muito confortável, para também promover os seus eventos e de repente lançar possíveis candidaturas, seja deputado estadual, federal, governador, senador. Eu acredito que a universidade estará aberta também para promover, dando assim acesso a todo mundo de forma igualitária, de forma tranquila, a todos aqueles que quiserem utilizar esse espaço público federal, né? Isso é muito importante, a gente ter esse esclarecimento, ter essa informação para também abrir oportunidades para outras pessoas que precisarem de um espaço como esse para também divulgar os seus ideais políticos. Isso é muito bom, a gente ter espaços abertos à comunidade, como a universidade está fazendo aqui em Breves. A gente vai continuar trazendo informação dentro da programação do Balanço Geral. Dessa vez nós vamos para o município de Portel. Só que antes disso, produção, deixa eu mudar um pouquinho a minha lauda. Traz imagens para mim de Breves da história que aconteceu no Jardim Tropical, porque aqui em Breves eu acabei de receber informação por parte da Polícia Civil e Polícia Militar que 3 pessoas foram identificadas. Até o momento, ainda não tenho a confirmação que elas foram presas, mas 3 pessoas foram identificadas de um homicídio que aconteceu na periferia de Breves, no bairro Jardim Tropical, residencial Nova Vida, conhecido também como Cidade de Deus. Nós estivemos nas primeiras horas da manhã, eu com meu cinegrafista Fábio Martins. Nós desfocamos a imagem, colocamos um blue, porque nesse caminho que a gente passou até chegar no local onde aconteceu a morte, a gente acabou encontrando muito, mas
mas muito sangue. E por respeito aos nossos telespectadores, para você que está no seu horário de almoço, recebendo as informações de todo o Marajó dentro da programação da Marajó TV, para você que está assistindo aqui em Breves, Melgaço, parte de Bagre, de Curralinho, a gente não poderia de forma alguma fazer sensacionalismo. A gente tem a missão de informar, a gente tem o papel de levar a notícia onde ela estiver, mas a gente sabe o limite em que a gente vai utilizar. Então, nesse caminho que a gente vai trazer imagens exclusivas, informações detalhadas, nós literalmente seguimos o caminho do sangue até chegar ao local onde esse homem foi morto. Os detalhes a gente vai te contar daqui a pouquinho dentro do Balanço Geral, mas antes disso nós vamos para Portel, porque lá um acidente envolvendo uma caçamba que presta serviços para a Prefeitura Municipal acabou terminando com a morte de um homem. Os detalhes você vai conferir agora na tela do Balanço. Um homem identificado como Manuel Rodrigues dos Santos, de 28 anos, morreu atropelado por um caminhão enquanto estava deitado no meio da rua em Portel, no arquipélago do Marajó. O acidente aconteceu na tarde de ontem na rua Tamandaré, que fica no bairro Cidade Nova, e envolveu uma caçamba coletora de lixo que presta serviço para a prefeitura. Maneuzinho, como era conhecido, tinha problemas de saúde mental. Segundo informações de moradores que presenciaram o acidente, mas preferiram não gravar entrevista, a vítima estava dormindo na rua quando a equipe da infraestrutura estava fazendo o recolhimento do lixo. Foi exatamente nesse momento que o caminhão atropelou a vítima, passando com um dos pneus por cima da sua cabeça. A vítima morreu no local e seu corpo foi levado ao necrotério do Hospital Municipal de Portel. A Polícia Militar fez o isolamento da área e a Polícia Civil foi até a rua Tamandaré para fazer a perícia e constatar a morte. O motorista do caminhão permaneceu na localidade e foi encaminhado até a delegacia para prestar depoimento. O caso gerou grande comoção na cidade, uma vez que a vítima era uma figura folclórica e popular. A prefeitura ainda não se pronunciou sobre o acidente envolvido. Uma personalidade muito conhecida, querida, no município de Portel, também trazendo uma outra realidade. Gente, essa matéria de Portel, que tem o Manelzinho, que era uma pessoa que também sofria de distúrbios mentais. A gente, inclusive, em nossa produção, a gente precisa discutir esse assunto, porque hoje, esse cidadão que morreu em Portel ontem, ele sofria de distúrbios mentais. A pessoa que morreu hoje, no bairro Jardim Tropical, lá na periferia, sofria também de distúrbios mentais. A gente vai trazer a matéria de um cidadão que tentou assaltar uma mulher na esquina da delegacia que também tinha problemas mentais. E eu recebi informações extraoficiais que o CAPES de Breves está com uma demanda enorme de pessoas buscando tratamentos psicológicos. A gente precisa ter uma resposta por parte do poder público, o que é que está sendo feito para cuidar dessas pessoas, para ajudar, para auxiliar. O poder público tem essa obrigação, essa missão de tentar de alguma forma amenizar os transtornos das pessoas com depressão e com tantos outros problemas que têm surgido em razão da pandemia, em razão também do acesso excessivo à internet, às mídias digitais. A gente vê muitas pessoas estressadas, pessoas com diversos problemas que precisam ter um acompanhamento psicológico adequado e que a gente não está percebendo, apesar da dedicação, do empenho dos profissionais, do CAPES, dos CRAS. A gente precisa ter um trabalho em conjunto. A gente abre as portas da Marajó TV. Se de repente precisarem do apoio para a divulgação de campanhas, de iniciativas que possam ajudar a comunidade, nós estamos aqui de portas abertas
para auxiliar, para ajudar, porque a gente precisa chegar a uma solução. E a gente está sabendo que situações como essas também estão acontecendo em outros municípios da região do Marajó. Então a gente precisa sentar, a gente precisa discutir, conversar e chegar em um consenso para ajudar a nossa comunidade que está precisando desse apoio. Isso é muito importante. A Marajó TV está de portas abertas para ajudar no que for preciso e, sem dúvida nenhuma, ser um instrumento de transformação social, que é esse o nosso papel como emissora independente que quer ajudar o Marajó, que quer ajudar Breves, que quer ajudar a nossa região. Agora nós vamos falar de um assunto muito bom. Afinal, você que está precisando ingressar no mercado de trabalho ou está precisando voltar, ficou desempregado, é claro que você precisa estar qualificado para as oportunidades. E já está aqui em Breves um emprego certo, que abre justamente a oportunidade para você estar preparado para o mercado de trabalho, qualificado com os principais cursos que realmente tem demanda de mercado e oportunidade para você garantir o seu emprego. Já estou aqui com meu amigo e a gente vai trazer mais informações sobre o emprego certo, não é isso, Douglas? É isso mesmo, Marlon. Você falou tudo. Tem que estar preparado aí para as oportunidades no mercado de trabalho. Desculpa. A gente está trazendo aí os cursos mais solicitados do mercado, como o informática, né? A informática hoje é necessária para qualquer função. O nosso pacote de cursos que já é muito conhecido aqui na cidade, onde a gente traz o operador de caixa, o atendimento, traz o auxiliar administrativo, essa é a parte mais administrativa. A gente tem a parte da saúde, com o atendente de farmácia, o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, que está sendo um curso muito procurado, certo? O agente de portaria, cuidador escolar e secretariado escolar. São os cursos mais solicitados do mercado. E fora isso, a gente está trazendo um curso que também é muito procurado, que é o curso de elétrica, né? Hoje a gente sabe que mudou aí a empresa de eletricidade e a procura por eletricistas está sendo muito grande. E o nosso curso de elétrica, ele já vem incluído aí a NR10 e a NR35. Então você não pode perder essa oportunidade. É amanhã no SEDEP. Tá? Você tem que comparecer de 8 às 12, de 14 às 18. Você pode comparecer lá no SEDEP amanhã ou sexta-feira, certo? E garantir a sua vaga. É apenas R$20 e 1 quilo de alimento. Não perde essa oportunidade de se capacitar dentro do seu município. Só destacar para você uma coisa, são apenas 100 vagas iniciais que você tem a oportunidade de se qualificar. Então, quanto mais cedo você for, quanto mais cedo você garantir a sua vaga, melhor para você. Enche na tela para mim, produção, o Fly. Para você que está nos acompanhando nesse momento, pode salvar esse número e tirar suas dúvidas sobre o curso. De repente, está precisando de mais informações, quer saber como vão ser as aulas, os horários, entre em contato com esse número. Código de área é 96 e o número é o 991625128. 991625128. Lembrando que o atendimento é lá no SEDEP, não é isso? É isso mesmo, Marlon. SEDEP, amanhã a gente vai estar lá o dia todo, tá? É muito simples a inscrição. O valor é apenas R$20, 1 quilo de alimento, é só levar o RG ou o CPF. Não tem mistério. E aí você garante a sua vaga e já vai estar preparado aí para as oportunidades do mercado. Os nossos cursos têm grande demanda de contratação e são cursos rápidos também, somente aos sábados, não ocupa muito seu tempo. Então é uma oportunidade muito grande aqui no município de Portel. De Breves. Tá certo. E também parte de Portel que nos acompanha e nos assiste também pela internet, pode vir. Para você que é de Melgaço, de Bagre, que está recebendo o nosso sinal agora da Marajó TV, pode vir fazer o curso, dá tempo. Tem programação no final de semana para você de curso? Como é que está funcionando? Então, a gente até citou o Portel aqui sem querer, mas em Portel está acontecendo o projeto já, certo? Está em andamento, né? A gente está abrindo agora novamente aqui em Breves. Então, os nossos cursos são somente aos sábados. Isso é bacana porque tem muitas pessoas que vêm do interior fazer, então não ocupa muito tempo. É possível você investir para vir fazer o curso. Com certeza vale a pena. Oportunidade para você, não perca tempo, esteja qualificado para as oportunidades do mercado de trabalho. Agora a gente vai falar de um assunto que aconteceu aqui em Breves. Nós estávamos na delegacia do nosso município por volta de 10 horas da manhã. Olha só a ousadia. Um rapaz, ele tentou cometer um assalto. As informações que nós temos é que esse cidadão sofre de distúrbios mentais. É claro que antes da gente ter esses detalhes, nós acompanhamos a história e vamos te trazer com exclusividade a partir de agora.
A gente acompanha nesse momento a chegada da Polícia Militar porque a história começou bem na frente praticamente da delegacia, na esquina do prédio da delegacia. O que acontece? O rapaz tentou assaltar uma senhora e aí, consequentemente, ela procurou as autoridades lá e eles vieram seguindo. A vítima veio seguindo o acusado até exatamente nesse ponto, nessa casa aqui. E nós estamos no bairro Castanheira, já na divisa com Santa Cruz. Aqui está a Polícia Militar. Nesse momento, eles vão fazer abordagem no local da casa do suspeito, que é onde essa situação aconteceu. Ele tentou roubar um aparelho celular de uma senhora idosa, inclusive ela está na delegacia em estado de choque. A Polícia Militar chegando agora para tentar de alguma forma amenizar essa situação, porque a vítima está numa situação complicada e a gente aqui chegando junto com a Polícia Militar, onde nesse momento eles vão fazer abordagem. A filha da vítima, que é uma jovem, ela seguiu o acusado que veio de bicicleta, ela de moto seguiu ele até um ponto ali numa casa onde a gente vai mostrar agora para de fato, de repente, já ter o desfecho dessa história. A filha da vítima está nesse momento falando com a polícia, a gente não vai identificar para evitar qualquer tipo de transtorno. Nós estamos no Parque Industrial, nesse momento onde a gente acaba acompanhando essa história, trazendo detalhes sobre isso, porque de fato algo que aconteceu agora há pouco, a gente precisa destacar a ousadia do rapaz, a ousadia dele, porque ele tentou assaltar bem na esquina da delegacia, a Superintendência de Polícia Civil das Ilhas, a Sudepol. E aí a vítima lá em estado de choque, uma situação complicada. A gente está aqui com os policiais militares, estão recebendo as primeiras informações, de repente uma identificação, e a gente já vai acompanhar esse trabalho da Polícia Militar aqui para tentar de alguma forma amenizar essa situação. As informações que nós temos é que ele estava armado, inclusive ele ameaçou aí as vítimas. A gente vai verificar como se deu essa situação de forma detalhada a partir de agora, a gente acompanhando aqui, trazendo as informações em cima do lance para já ver. É só o tempo da Polícia Militar pegar as primeiras informações e já seguir para essa abordagem. A gente vai mostrar agora, olha só, os militares estão saindo agora para a abordagem. A casa é bem aqui à frente, um pouquinho mais aqui à frente, e a gente vai seguindo agora, porque os militares vão fazer a abordagem na casa nesse momento. Olha só, a viatura vai parar lá na frente da casa, onde o acusado entrou, onde ele acabou adentrando. Os militares estão chegando nesse momento e a gente acompanhando aqui junto com as forças policiais. Os PMs, desembarcando nesse momento. A gente está mostrando com exclusividade para fazer a abordagem. Os militares, a gente está mantendo uma certa distância para garantir a segurança aqui de todos, mas a gente vai continuar acompanhando essa situação. É um trabalho delicado da Polícia Militar e a gente vai acompanhando essa história porque os PMs estão armados, vão fazer o cerco nesse momento para tentar de alguma forma abordar esse cidadão, e a gente vai trazendo aqui os detalhes dentro da nossa programação. Já entrou os policiais aqui ao redor, a gente vai mostrando para você e trazendo um pouquinho dessa história, porque a situação é muito complexa, os detalhes dessa história é muito complexo. Os policiais estão aqui fazendo o cerco no local, a gente vai mostrar para você. Olha só, PM aqui, Fábio, passa para cá, Fábio, vem aqui, Fábio, destaque aqui para mim, olha só. Os policiais estão ali na abordagem, o outro policial aqui na abordagem, a gente vai acompanhar porque eles vêm trazer agora. Olha só, os militares agora, Fábio, chega mais, Fábio. Olha só, ele está fazendo essa abordagem ali, os militares chegando, nós estamos acompanhando aqui nesse momento. Olha só a situação, ele está com a camisa exatamente como a senhora identificou, os policiais encontraram o acusado, ele está aqui nesse momento, olha só, estão achando ali, ó, ele tem um negócio parecido com uma arma. Os policiais acabaram de tirar, eu consegui avistar daqui, a gente vai mostrar e acompanhar essa situação aqui junto com a Polícia Militar, porque ele estava utilizando esse material na tentativa de cometer assaltos aqui no centro da cidade. A gente precisa destacar, o suspeito está ali, ó, de camisa branca, calça preta, boné azul, você já vai vendo as imagens, os militares conseguiram encontrar ele, eles estão fazendo a abordagem para
para verificar o que de fato está acontecendo. É uma história lamentável, infelizmente a gente tem que contar uma situação como essa que a gente está abordando, mas as primeiras informações que nós temos é que ele é especial, ele sofre algum tipo de distúrbio, infelizmente, diante dessa situação que a gente tem que noticiar aqui dentro do Balanço Geral. Olha só, gente, só trazendo mais detalhes, inclusive no Cidade Alerta de hoje a gente vai trazer a matéria completa. Nós registramos essas imagens agora há pouco. Ele estava com uma espécie de torneira que tem o formato dentro da calça dele, parecia que ele estava armado. E foi justamente com isso que ele abordou uma senhora, inclusive ela estava em estado de choque na delegacia quando nós chegamos. Ele estava com esse material dentro e aí, quando a pessoa não vê por baixo da camisa, parece que é uma arma. E ele utilizava isso para tentar cometer assaltos. Infelizmente, a gente descobriu na sequência disso, que a gente vai inclusive trazer a entrevista depois do sargento da Polícia Militar, na edição de hoje do Cidade Alerta, a gente vai trazer os detalhes sobre isso. Nós descobrimos que ele sofre de transtornos mentais. E aí, mais uma vez, eu reforço, olha só, a morte que aconteceu lá em Portel ontem, de um rapaz que sofre com os mesmos problemas. A gente tem a situação desse rapaz que eu estou lhe mostrando imagens agora, que foi preso. Foi preso não, acabou sendo detido aí diante dessa situação, ele foi solto. E aí a gente tem essa história desse cidadão que estava tentando cometer assaltos. É um cidadão que está abandonado também pela família, segundo os vizinhos, mora sozinho e aí acaba aterrorizando a vizinhança, precisa de um acompanhamento. E a gente tem uma outra história que eu vou te contar daqui a pouquinho, que é da morte de um rapaz, de um homem lá no Jardim Tropical, que também sofre com distúrbios mentais. E aí a gente tem 3 casos em praticamente menos de 24 horas de situações relacionadas a pessoas que precisam de um tratamento, que estão em situação de vulnerabilidade social, o que é muito importante a gente discutir e trazer essas histórias à tona para que o poder público tome medidas, busque soluções, busque resolver situações como essa, porque literalmente estão dando trabalho para a polícia. Enquanto a Polícia Militar está numa situação como essa aí, poderia estar atrás de outros criminosos e tem que estar literalmente enxugando o gelo. E essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, tanto é que a gente não identifica, a gente não fala nome, a gente não mostra o rosto, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser olhadas e o poder público tem que, de alguma forma, buscar soluções, realizar campanhas. Mais uma vez reforço, a Marajó TV está de portas abertas para ajudar. Nós queremos ajudar, mas o poder público tem que querer também, tem que fazer a sua parte, assumir a sua obrigação para a gente enfrentar a situação da depressão, a situação da ansiedade e de tantos outros transtornos mentais que está acometendo a nossa sociedade. Já recebi relatos de diversos diretores de escolas que estão tendo dificuldades com as crianças, estão muito mais agitadas desde antes da pandemia, estão tendo dificuldades agora com essa retomada das aulas. Então é uma discussão ampla que precisa ser trazida à tona e a gente chama a atenção das autoridades para a gente discutir isso junto e buscar uma solução para a nossa comunidade que tanto precisa. E ainda falando sobre essa situação, nós vamos agora para o bairro Jardim Tropical, porque lá, no início da manhã de hoje, um homem que também sofria de distúrbios mentais, ele acabou sendo morto após entrar em uma briga com pelo menos 3 pessoas, segundo o que já foi apurado pela polícia. Nós estivemos ouvindo as pessoas lá no local e, segundo os relatos dos moradores, ele estava desde ontem tentando agredir moradores lá do Residencial Nova Vida, tentando de alguma forma atacar crianças que passavam pelo local. A nossa produção está posicionando, está já preparando a matéria para que a gente possa trazer todos os detalhes a partir de agora na tela do Balanço Geral, as primeiras informações agora.
Ele correu atrás do meu filho com o teçado, quase que ele me corta com o teçado, né? Eu me livrei dele, corri até chegar na minha casa às 6 horas da tarde, indo para a igreja, né? Ele corria atrás com medo dele, me cortar, me livrei dele, né? Me escondi dele. E ele ficou na rua tudinho, perturbando a noite toda, cortando uns e outros as plantas do pessoal aqui, foi cortar o carro desse homem para ali. Aí ele veio, já se encontrou com outros doidos para ir para lá, saiu a briga dele, mas eu não estava mais no meio. Eu não estava no meio que eu estava cuidando do meu serviço, né? Eu tinha chegado 6 horas da manhã, eu tinha chegado do serviço, disse, olha, mataram o doido para ali. Aí eu não sei como foi que aconteceu, né? O que eu vi Como era que ele era conhecido? Olha, só chamava Pororoca para ele, né? Pororoca? Era, Pororoca era o apelido dele. Então essa situação, na verdade, começou ontem. Foi ontem que começou, ele correu atrás dessas crianças para querer matar aqui na beira do lago. Ele morava só numa casa descoberta para ali, não. Ele não tinha, eu chamei o parente dele e disse, olha, chama o rapaz para chamar a polícia para pegar o rapaz para levar para tratamento, se ele é doido, né? Mas não ligaram. Aí ele ficou assim na noite toda na rua, né? Aqui. Foi para ali, cortou as plantas do pessoal por ali, voltou, entrou para cá, já foi atrás desse senhor para ali, procurando o homem, mora para breve, né? Não mora nem aqui. É porque eu vou matar o barbudo, vou matar outro. Aí eu disse, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer? Chamar a polícia para ela pegar esse homem. Eu ia lá na delegacia de manhã, porque eu chamei seu Cláudio, chama a polícia para pegar esse homem, para levar para tratamento, né? Porque ele vai matar uma criança aqui, mata qualquer um, entra numa casa dessa, mata qualquer um de nós. Entendi. Aí, e o que era que ele falava? Não, ele só falava de matar a gente aqui. Ele dizia, eu vou matar esse, eu vou matar aquele, matar o barbudo, vou matar a botoca, tudo assim, já vai falando, sabe? Tem vários barbudos, né? Saiu cortando planta, tudinho o pessoal ali. A mulher foi e disse, tu tem uma espingarda aí, eu vou te pegar aí. A mulher fechou a porta dela, né? E aí ele ficou, porque aqui nós estamos bem dizer preso, que não tem, a polícia é difícil vir aqui com nós, né? A estrada é difícil. A estrada é difícil, muito ruim para vir, a estrada é muito feia para a gente andar, né? Aí não tem condição. Olha, eu me humilhei, passei a noite sem dormir escondido dele. Porque eu não podia fazer nada, né? Eu não ia bater um homem desse. Eu não tenho essa coragem, que eu não sou disso, né? Estava livrando meus filhos. Botei dentro de casa e não deixei ele. Eu tampei as portas da casa para ele não vir, não entrar. Chamei uma parente dele, né? Disse, olha, mano, assim o homem assim chama. Nem ligaram. Chama a polícia, que a polícia age nesses casos por nós aqui. Não ligaram. Aí ficou essa arrumação, ele arrombou a casa do rapaz para ali. Eu sei que brigaram para lá, né? Seu José, a gente está aqui com algumas crianças, o meu cinegrafista não vai identificar, mas eu gostaria de falar, vem cá, garoto, a gente não vai identificar uma criança que está aqui, pode filmar para baixo aqui, o que era que ele falava? Ele só corria atrás de mim. E aí ele estava com o quê? Ele estava armado com teçado? Era, com teçado. E aí ele dizia que ele ia matar, era? Era. A gente vai acompanhar um pouco mais essa situação para você de casa entender o que de fato está acontecendo. O senhor poderia nos levar onde esse cidadão morava para a gente ver? Para a gente acompanhar? Olha só, gente, nós estamos na área do residencial aqui, conhecido como Cidade de Deus, o pessoal até trocou o nome aqui, né, que é Residencial Nova Vida. Então essa área aqui, infelizmente, é abandonada pelo poder público. Olha só, praticamente não tem acesso, então é difícil. Olha só, Fábio, destaca para mim essa rua aqui. Isso aqui é uma rua, gente. Isso aqui é uma rua que infelizmente está nesse estado. Então, como a polícia não consegue ter acesso a uma via como essa, quase não tem rondas por aqui. E por mais que os policiais tentem vir, olha só a situação, gente. Isso aqui é uma rua aqui na área do Jardim Tropical, mas infelizmente está desse jeito, está intrafegável. Então o policiamento aqui é muito complexo, muito difícil, quase que impossível vir só mesmo a pé para cá e consequentemente é mais difícil das autoridades chegarem nesse local, e foi justamente aqui que aconteceu essa confusão logo no início da manhã de hoje. E a gente continua acompanhando. Olha, meu cinegrafista vai destacar aqui também, olha só a situação da rua, praticamente intrafegável, e por conta disso, onde infelizmente a polícia não consegue chegar, a violência aflorando, e a gente continua mostrando essa realidade, que é para justamente chamar a atenção do poder público para de alguma forma resolver essa situação aqui e melhorar a vida das pessoas que aqui residem. A gente percebe aqui pelo caminho
rastros de sangue, literalmente, e infelizmente a realidade dessa briga que a gente ainda não sabe precisar, só o trabalho da Polícia Civil para identificar todos os envolvidos diante dessa situação e trazer uma resposta a isso. Mas o que a gente sabe é que infelizmente houve uma confusão e a gente vai trazendo os detalhes para você. A gente chegando para cá, a área é bem complicada mesmo, mas a gente vai chegar lá. Para cá, né? Tá, vamos seguir. A gente literalmente está seguindo aqui os rastros de sangue nesse local, na área do residencial Nova Vida. Infelizmente, a realidade dos moradores, a situação ficou muito complexa, confusão no início da manhã, e a gente acompanhando essa história aqui. Olha só, gente, é uma história complexa que infelizmente a gente tem que contar, discutir, trazer a situação à tona, porque afinal a gente, diante dessa história, dessa morte aqui em Breves, da morte lá em Portel e mais essa outra situação do rapaz que tentou cometer assaltos hoje, mais uma vez reforçando, nós precisamos discutir esse assunto. Nós precisamos debater esses assuntos para chegar numa solução, para resolver e ajudar a nossa comunidade que precisa ser olhado, que precisa realmente ter uma resposta por parte do poder público e que situações como desse senhor não se repita, porque se ele tivesse passando por um tratamento, se ele tivesse de fato sendo cuidado, isso não iria acontecer. E infelizmente foi o que aconteceu, a gente lamenta pela família, agora tem pessoas sendo acusadas, tem toda uma situação que vai gerando uma sequência de histórias que acaba deixando a situação ainda mais complicada, lamentável. E infelizmente a gente tem que contar histórias como essa, tem que relatar situações como essa. E aí, consequentemente, a gente pede ao poder público. Minha produção enche na tela uma outra história. Nós estamos noticiando, inclusive nós produzimos uma matéria que foi primeiro do protesto. Pode trazer para mim, produção. Nós falamos do protesto da escola Elisete Nunes. Inclusive, nós noticiamos, fizemos a matéria que foi em prol da reforma. É claro que o governo do estado já anunciou que vai reformar, mas os alunos pedem urgência. Urgência para a reforma que até o momento não começou, ficou no discurso. Até mesmo o próprio prefeito municipal de Breves tentou intervir. Teve uma situação lá em que o diretor da URI acabou falando sobre a atuação dele aqui em Breves, foi vaiado pelos estudantes. A gente acompanhou tudo, a gente tem uma matéria completa, inclusive no nosso canal do YouTube lá no Rede Marajó. Só que os alunos registraram uma situação dentro do espaço que foi alugado para os estudantes. E aí eles estão reclamando da estrutura que não está conseguindo atender a necessidade dos alunos, uma série de transtornos. Nós recebemos vários vídeos, fotos, os próprios alunos reclamando disso. Então a gente já pede aí um posicionamento da URI, nós já solicitamos uma nota do governo do estado para saber quando a reforma vai começar e terminar. Começar e terminar. Isso é muito importante, a gente ter uma data sobre a reforma, sobre isso, tá bom? A gente precisa discutir. Olha só, a gente não sabe com detalhes o que aconteceu, se foi de repente a situação de uma caixa d'água que os alunos registraram lá, ou se foi em razão das chuvas, mas a gente precisa resolver, porque os alunos estão tendo dificuldades, é um espaço que é alugado, não foi projetado para os estudantes, não foi projetado para atender a demanda da escola Elisete Nunes, e eles estão passando por esses transtornos. Então a gente já pede um posicionamento da URI, estamos aqui abertos à demanda dos estudantes da escola Elisete Nunes, abertos para tentar ajudar, auxiliar diante dessa necessidade e, é claro, para que a gente possa ajudar ainda mais a comunidade e resolver essa situação. Bora lá, produção, nós vamos para onde? Nós temos uma situação lá de Portel, né?
caso do Anderson? Vamos lá, vamos trazer a primeira parte de uma matéria que é sobre o caso do Anderson. O Anderson, ele foi o rapaz que acabou morrendo, isso mesmo, morrendo após ser agredido por várias pessoas. Nós noticiamos aqui, a nossa repórter Nube Alves falou. Na ocasião, nós noticiamos sobre a agressão de 2 jovens. E, infelizmente, um deles evoluiu a óbito, que é o Anderson. A nossa equipe acompanhou o velório dele, bem como uma mobilização já em favor de um protesto, que é justamente pedindo justiça relacionada a essa morte. As primeiras informações você vai ter a partir de agora aqui na tela do Balanço Geral. A família de Anderson Pereira da Silva está revoltada após ter a morte confirmada da vítima na noite de ontem. O jovem estava internado no Hospital Regional do Marajó em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Parentes fizeram um protesto no velório pedindo resposta para as autoridades. Nós estamos pedindo justiça porque a gente ficou sabendo até ontem, por volta do início da noite, alguém dos envolvidos tinha sido preso e, segundo as informações, essa pessoa já foi liberada. Então, com essa atitude que a gente vê acontecendo, a gente fica vendo que é por isso que o crime ele aumenta cada dia mais. O jovem foi espancado com pedaços de madeira por um grupo formado por 5 pessoas. As agressões só pararam porque os acusados acreditaram que Anderson e seu amigo já estavam mortos. Um dos suspeitos de cometer esse crime foi preso dias depois do ocorrido, mas, segundo informações, pagou fiança e foi liberado. Por quê? Porque a pessoa mata e em seguida vai lá ou paga uma fiança e, vamos dizer, é liberado rapidamente aí, nem sequer responde. O velório de Anderson está ocorrendo na Igreja do Evangelho Quadrangular em Breves. A família segue clamando por justiça. Esse rapaz fazia parte da Associação dos Camelô de Breves. Nós somos representantes, aqui está toda a diretoria da associação e nós gostaríamos de receber uma informação sobre o porquê que os acusados se encontram soltos hoje, entendeu? A pessoa, vamos dizer, por que eles cometem esse crime? Eles matam, eles fazem coisas brutais, porque em seguida eles vão estar soltos. É uma sensação de não existir justiça na Terra hoje. É exatamente por isso que às vezes acontece repetidamente, várias vezes, esses assassinatos. Hoje tem uma família que, olha, enlutada, o Anderson está preso aqui dentro de um caixão. E por que esses que cometeram esse crime não estão presos? Não estão atrás de uma grade? Olha só, gente, que história, né? Essa matéria completa, a gente não conseguiu exibir ela toda. Nós temos mais informações sobre essa situação. A gente vai exibir ela completa no Cidade Alerta Marajó, a partir das 18 horas, dentro do programa do Rodrigo Souza. Nós temos também 2 matérias que a gente acompanhou hoje, que foram 2 julgamentos suspensos, mais a mobilização das famílias, que aconteceu na frente do fórum. Afinal, 2 feminicídios. Teria julgamento hoje, seria inclusive com tribunal de júri. Infelizmente, os 2 julgamentos foram suspensos. Um caso que aconteceu aqui em Breves, de um feminicídio, e um caso em Bagre. As famílias estiveram na frente do fórum, a nossa equipe acompanhou, estamos produzindo a matéria completa e a gente vai exibir no Cidade Alerta a partir das 18 horas de hoje. Agradecendo o carinho da sua audiência e a sua companhia. Lembrando que eu volto amanhã, 10 para o meio-dia. A nossa missão de sempre, deixar você muito bem informado. Até amanhã, se Deus quiser.